Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor, que os irmãos estejam bem. Como tem sido informado aí pela imprensa, que esse mês de julho até o final do mês seria o pico da doença aí. Verdadeiramente a gente está vendo um aumento de mortes. Esse final de semana faleceu 50 pessoas aqui em Brasília pelo coronavírus, né? A coisa está bem apertada mesmo, mas Deus está no controle, é o Senhor quem cuida de nós, é Ele quem está de sentinela por cada um dos seus. Eu espero que os irmãos estejam bem, mesmo aqueles que porventura alguns da família estejam passando por essa enfermidade, por esse acometido desse vírus, que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus possa dar o livramento, a cura, possa sarar por completo essa enfermidade e que ela não venha causar um dano maior na vida do seu ente querido, do seu parente, do seu amigo, seu colega de trabalho, pessoas que você conheça. E na sua vida, porque você é remido e lavado no sangue do Cordeiro, creia simplesmente que o Senhor é o único suficiente para cuidar de você. Eu estava analisando, olhando as coisas por aí, eu ando muito, entro em casa de cliente, entra pessoas na loja, estou fazendo uma visita aqui, outra ali, e a gente usa essa máscara, tem um distanciamento, aquela coisa toda, mas não é totalmente eficaz. O que nos guarda mesmo é o livramento que vem da mão do Senhor, é o milagre que vem do Senhor em guardar a nossa vida e nos proteger. Isso sim é que nos livra de não só do coronavírus, mas de todo o mal, né? E nós vamos falar hoje sobre o milagre de Deus, sobre prosperidade, sobre multiplicação vindo da parte de Deus. E tem um texto muito conhecido que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, sobre a multiplicação do azeite da viúva de Serepta. Aquele texto é muito bom, muito interessante, muito rico e traz alguns ensinamentos para a gente. Eu vou fazer a leitura desse texto, os irmãos vão acompanhando aí. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Você vê assim, aqui já tem uma primeira lição para a gente. O próprio profeta ele não sabia o que fazer, mas ele sabia a quem procurar, a quem orientá-lo, ele sabia aonde buscar a direção, aonde buscar o poder, onde buscar a solução, que era Deus. No texto não diz, mas eu imagino muito que nesse momento, quando essa viúva encontra com Eliseu e relata a sua situação, e ele responde para ela: o que hei de fazer? O que eu vou fazer contigo? O que eu posso fazer por ti? Eu creio que nesse momento ele deve ter falado diretamente com o Pai. E é assim que a gente deve fazer quando a gente está numa situação constrangedora, uma situação difícil, quando a gente está passando por uma provação, quando a gente está diante de um problema que a gente não tem como resolver aquele problema pelas nossas forças, o nosso agir. Querer a gente quer, a gente tem essa vontade, né? A gente tem que pedir a Deus. E eu creio que naquele momento Eliseu pediu a Deus a direção, Eliseu pediu o conselho e a providência de Deus. Tenho quase certeza disso. Porque assim é que se faz um homem de Deus. Quando alguém chega para esse homem de Deus com uma certa dificuldade, e é comum muitas vezes as pessoas chegam: pastor, estou passando por isso, estou com uma luta, estou precisando ter uma conversa com o senhor a respeito disso, daquilo, eu estou assim, eu estou assado, o que o senhor acha? Aquela pessoa vê em nós como homens e mulheres de Deus. Tem muitas pastoras que estão à frente de igreja, tem muitos profetas, e profetas é o que não falta. Às vezes as pessoas chegam para esses pastores, esses profetas, porque não tem aonde recorrer, e vê nessas pessoas
uma autoridade espiritual, vê uma capacidade vindo da parte de Deus e espera uma palavra amiga, espera uma solução, espera uma palavra de conforto. Essa mulher estava viúva, tinha os 2 filhos e o credor do seu marido, que havia morto, e era um homem temente a Deus, vinha buscar os filhos para ser escravo. Era a regra, era a lei, era o que mandava naquele tempo, e ela não poderia fazer nada. Mas quando o profeta pergunta: o que tu tens aí? Olha, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Outra lição aí que a gente aprende. A gente às vezes não dá valor naquilo que Deus coloca em nossas mãos, naquilo que nós temos. Aí a gente fica naquela preocupação de termos e termos mais e mais e mais. Ela tinha apenas uma botija, mas era exatamente o que Deus precisava, era exatamente o que o Senhor precisava que ela tivesse ali. Aquela botija de azeite, para então usar da sua autoridade e da presença do profeta, o profeta como instrumento vivo da presença de Deus ali naquele local, usar aquele homem para fazer aquela multiplicação, para multiplicar o azeite. Aí veio a direção da parte de Deus junto ao profeta, a orientação de Deus para que ele orientasse aquela mulher, para que ele falasse com aquela mulher e desse o comando, o que ela deveria fazer. Às vezes a gente está passando por muita luta, por muita dificuldade, está na tábua da beirada, está ali nas últimas mesmo, e não enxerga o que temos dentro de casa, não enxerga o que temos nas mãos. Às vezes a gente quer aquele milagre, aquela solução, aquela coisa, quer ver um anjo descendo do céu, quer ver o céu se abrindo, quer ver aquele estrondo, um relâmpago, um trovão, alguém ali, aquela coisa toda falando, aquela voz vindo do alto para resolver o problema. Não é bem assim. Deus, ele faz as coisas de maneira simples, mas com padrão de excelência. Ele usa uma mula, ele usa um irmão, ele usa um profeta, como usou aqui, ele usa a Bíblia, ele usa uma ministração, ele usa um vizinho, uma pessoa amiga, ele usa um momento, uma situação para abrir os nossos olhos e para nos abençoar. E foi isso que ele fez através do profeta Eliseu com aquela viúva. É uma lição que nós temos que aprender, valorizar aquilo que temos. Às vezes é pouco para nós, mas para Deus não é. O pouco para Deus ele é muito. Foi no pouco da viúva, foi naquele pouco de azeite que Deus deu a direção ao profeta. E o profeta falou para aquela mulher: vai e toma emprestado com toda a tua vizinhança as vasilhas. E entra outra lição maravilhosa. A gente ter que guardar aquele segredo, confiar, ter fé que aquilo vai acontecer. Entra para dentro da tua casa, tu e teus filhos, pega teu azeite, a tua botija de azeite e vai enchendo todas elas. Se ela parasse ali para pensar: mas como? De repente a minha botija é pequena assim, e uma outra que eu tomei emprestada é o triplo daquela botija, de muitas outras que tinha ali. Como que eu vou encher? Não vai dar para chegar. Mas aí é onde Deus age. Aí é a multiplicação, aí é o milagre que veio da parte de Deus. No pouco que aquela mulher tinha, mas era essencial. Então, se nós temos um pouco de fé, se nós temos um pouco de confiança, se nós temos um pouco de certeza que Deus é todo poderoso para resolver tudo e todas as coisas na nossa vida, aquilo ali aumenta diante de Deus. Lembra dos discípulos que chegaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Às vezes a gente precisa que a nossa fé seja aumentada. É o Senhor, é Deus que aumenta essa fé. É o poder de Deus. E ali foi enchendo vasilha por vasilha, botija por botija. E aí cessou o azeite, porque encheram todas elas. Mas precisou que ela obedecesse o comando do profeta. Porque o profeta recebeu a direção da parte de Deus, a orientação de Deus. Deus queria fazer daquele jeitinho. Tinha que ser daquele jeito. Pega as vasilhas emprestadas, vai ali e derrama o azeite. Lá, tu e teus filhos, quietinho, guardado na tua casa ali, vocês, só vocês. E eu imagino aqui essa cena. Como é que uma pessoa pega uma botija de azeite e enche várias, porque o texto diz que eram muitas vasilhas, e vai enchendo aquilo ali, aquela botija vai minando do poder de Deus, da unção de Deus, vai minando, e encheu aquilo ali tudo. Eu fico pensando no momento que colocou a primeira botija na primeira vasilha.
Se aquela primeira vasilha emprestada fosse maior do que a botija, quando começou a derramar ali, já vinha a reação e a certeza daquela viúva, que ali havia um milagre acontecendo, que aquele milagre ia ser uma multiplicação extraordinária na vida daquela mulher. Ali é nós e Deus. Ali tinha intervenção do profeta, porque o Senhor tinha que usar aquele profeta, porque foi aquele profeta que aquela mulher foi procurar. Foi naquele profeta que aquela mulher viu solução. Foi naquele profeta que aquela mulher buscou uma ajuda, buscou ali uma saída para a sua situação. E no final do texto aqui, vocês podem ler todo o texto aí, no versículo 7, olha o que o profeta fala para aquela mulher. Então pega esse azeite, vende uma parte, separa ali alguma coisa, vende uma parte desse azeite, vai pagar a dívida que tu tem com o credor. E olha que coisa mais interessante ainda. E o que sobrar, dá para viver tu e teus filhos. Então não foi pouca coisa. A gente pode perceber ali que o azeite que foi derramado ali, não é um azeite qualquer. No Monte das Oliveiras tinha as prensas de azeite. E ali prensava a azeitona para tirar aquele azeite. A primeira passagem que fazia naquela prensa, tirava o primeiro azeite puro, aquele azeite, o néctar do azeite. Ali era o azeite especial que era para usar na unção de reis, na unção. Era um azeite que era colocado na mão dos sacerdotes. O segundo azeite era um azeite para consumo, para culinária daquele povo. E aí sim o terceiro azeite que saía da terceira passagem da prensa ali, era um azeite que colocava nas lamparinas para acender. Então eu creio que o azeite que foi derramado naquela botija, que veio do milagre de Deus, que veio através do poder de Deus, foi o azeite primeiro, foi o azeite puro, puríssimo, foi bênção. E Deus, quando quer abençoar no pouco que você e no pouco que eu tenho, Deus abençoa com abundância e com qualidade. Deus é Deus de ação, Deus é Deus de providência. E se você estiver aí com a sua botija secando, se você estiver apenas com a botija, se você estiver com a sua conta bancária bem baixa, se você estiver faltando sua despensa vazia, creia em Deus, busque em Deus o milagre da multiplicação. Só o Senhor multiplica aquilo que temos. Só o Senhor faz prosperar no que temos. A prosperidade é no que temos. É a partir daquilo que eu tenho, Deus faz prosperar. Mediante a fé que eu tenho nele, mediante a estratégia de Deus. Olha que aí houve uma estratégia, um direcionamento de Deus. Vai lá e pega as vasilhas emprestadas. Tinha que ter as outras vasilhas para poder derramar o azeite, que era muito que vinha da parte de Deus. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa em abundância. O amor de Deus é enorme. A misericórdia de Deus é sobrenatural. A providência de Deus é imediata. E é da maneira dele, não é da maneira que a gente quer. A gente faz toda uma fantasia, faz todo o folclore, aquela coisa toda, mas Deus age da maneira simples. É o Deus do sim, sim e do não, não. É o Deus positivo de uma palavra só. Ele não fica em cima do muro. Ele age quando ele levanta a sua mão, que derrama unção, as coisas acontecem. E eu tenho experiência na minha vida com Deus, no tocante à prosperidade. Eu tenho passado por vários momentos de dificuldade financeira e Deus tem sempre providenciado a multiplicação e a prosperidade. Deus está sempre mostrando que Ele é quem está no comando, que o que está acontecendo comigo, que o que está sendo providenciado a partir da ação de Deus é verdadeiramente a ação de Deus. Não foi porque eu fui inteligente, porque eu sou inteligente, porque eu criei isso, criei aquilo, não. Uma coisa é certa, Deus nos dá essas habilidades, mas é porque eu obedeci a Deus, é porque eu busquei em Deus e eu busquei de Deus. E você tem que fazer a mesma coisa, obedecer a Deus, buscar em Deus e buscar de Deus. Aí Deus envia um profeta, Deus envia aí um vizinho, Deus envia o patrão, Deus envia o colega de trabalho, seu amigo, seu parente. Ele age daquela maneira ali. Ele põe a mão, onde ele põe a mão, as coisas acontecem. Não se desespere, não fique triste,
Você pode até se abalar, mas entenda uma coisa: a vitória é certa em nome de Jesus. O Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Assim como Ele socorreu aquela viúva, multiplicando o seu azeite ali, trazendo prosperidade para ela, salvando a vida daquela mulher que estava prestes a entregar os seus 2 filhos na mão do credor. Já a viúva, o que ia sobrar para aquela mulher? Tristeza, amargura. Mas ela teve a atitude de ir até o profeta, de relatar o seu problema. Mais uma outra liçãozinha que a gente aprende aí. Não conte o seu problema para qualquer pessoa. Não busque ajuda em pessoas que você supõe que pode te ajudar. Por ele mesmo, pela força daquela pessoa, pela posição financeira, pela posição social, pelo que aquela pessoa representa. Não busque isso. Busque alguém que você sabe que tem Deus. Que esse alguém vai buscar em Deus para ser usado, como foi usado o profeta, como instrumento na mão de Deus e vai te socorrer. É bem verdade que Deus pode fazer isso direto contigo. Você tem livre acesso com Ele. O Mateus 6 não diz: entra no teu quarto, ora em segredo, ora em silêncio ali, ora com Deus, não se alarma, fica quietinho ali e fala ao Pai que está no céu que Ele vai ouvir a sua petição. Poderia ser dessa maneira, mas o texto colocou o profeta como um protagonista dentro dessa história, porque você tem que crer que existe homens de Deus que têm autoridade espiritual sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Confie nesses homens de Deus, assim como Deus falou para o povo do Egito, para o povo dele lá no Egito: confie em Moisés e também em mim. Então a gente tem que confiar naquele que está representando Deus. Não é aquela, não, maldito o homem que confia no outro. Sim, porque confia na mão e no braço e no poder daquele homem. Ele não tem poder algum. O poder dele é humano. E o poder de Deus é sobre-humano. O poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus é extraordinário. Não tem explicação. Milagre não se explica. Como vai se explicar esse texto aqui? Uma botija que ela tem, encher várias botijas. Só se tivesse uma torneirinha entrando naquela ali, uma mangueirinha, descendo azeite naquela botija e um furinho para ir derramando a outra num tonel de azeite. Mas não é isso. A Bíblia não mente, a palavra de Deus não engana, a palavra de Deus é positiva, é verdadeira, ela é puríssima, diz a palavra. Então ali foi a multiplicação mesmo. Ali foi um milagre de Deus. Milagre não se explica, milagre se aceita. Milagre se recebe, milagre se toma posse e acredita na conta de Deus. Deus, muito obrigado pelo milagre. Senhor, muito obrigado pela tua ação na minha vida. O Senhor salvou os meus filhos, o Senhor me salvou e eu estou feliz contigo, meu Deus. Então seja feliz com Deus, aceite a ação de Deus na sua vida, mas procure contar as coisas que está passando negativamente na sua vida para quem pode te ajudar. Aquelas pessoas que você tem a certeza que também tem Deus. Não vai contando para qualquer um, não. Tem pessoas que se agrada de ouvir a gente falar que está ruim, está na pior, está devendo, está isso, está aquilo outro. E às vezes ele está bem, tranquilo, ele se sente por cima de você e te deixa lá embaixo. E ainda fingindo que está querendo te ajudar. Isso é o que mais tem. Mas quando você buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para contar e pedir uma ajuda, para relatar a sua dificuldade, tenha a convicção que a vida desse homem, dessa mulher de Deus está no altar do Senhor, que eles têm uma vida com Deus. E eu espero que essa palavra venha de encontro a esse momento de dificuldade que você está passando. Se o azeite da tua botija está secando, se você tem pouco azeite aí, confio no Senhor que Ele vai multiplicar o azeite da tua botija. Ele vai sarar a sua terra, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai purificar a sua alma e Ele vai derramar o Espírito Santo Consolador dele sobre a sua vida. Então o que nós temos que aprender nessa lição? Que o amor de Deus está conosco, que o poder de Deus sempre vai agir na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. O milagre acontece, meu irmão. Creia no milagre da parte de Deus. Milagre é algo que ciência não explica.
Milagre é maravilha. Milagre é coisa para contemplar. Milagre só acontece da parte de Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo esteja com cada um dos nossos irmãos ali da Igreja de Cristo. Amém, meus queridos? E logo, logo estaremos nos encontrando ali novamente, como foi decidido. Deixa passar esse período aí, esse mês terrível, e logo no começo do mês de agosto a gente está voltando. Que Deus abençoe e que você tenha uma noite maravilhosa e que Deus possa fazer ainda hoje um milagre na sua vida. Que Ele possa multiplicar o azeite da tua casa. Amém?